Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O torcedor do São Paulo teve uma prévia do trabalho de Hernan Crespo neste final de semana. Sofrendo de 5 baixas importantes, o técnico argentino estreou perdendo por 2-0 para o líder Flamengo, pela 10ª rodada do Brasileirão Betano. Sem tempo para lamentar, o tricolor paulista já se prepara para uma maratona de jogos, não apenas pela principal competição nacional, mas também pela Copa Betano do Brasil e a Copa Libertadores. Mas enquanto fica de olho na situação do time e torce para os retornos de jogadores importantes, o São Paulino parou para ver um cria de Cotia em campo neste domingo pela final do Mundial de Clubes. Atuando como titular do PSG, Beraldo teve uma apresentação abaixo o esperado e viu a sua equipe ser derrotada por 3-0 para o Chelsea. Criticado por torcedores parisienses, o zagueiro pode estar de saída do atual campeão da Champions League. De acordo com informação do jornal francês L'Équipe, Lucas Beraldo pediu para deixar o PSG ao final da temporada. Segundo o veículo, o jogador alegou que precisa de mais minutos. Ainda segundo a publicação, o Paris Saint-Germain concorda em negociar o atleta, mas pede cerca de 30 milhões de euros para poder conversar com qualquer interessado. Vale destacar que o time francês encerra a temporada no próximo dia 13 de agosto, na final da Supercopa da UEFA contra o Tottenham. Uma das principais revelações de Cotia nos últimos anos, Beraldo foi negociado com o PSG em 2023, aos 20 anos. Campeão da Copa Betano do Brasil daquele ano pelo São Paulo, o atleta foi negociado por 20 milhões de euros com a equipe francesa. Lembrado em algumas convocações da seleção, o jovem defensor não é titular no PSG, sendo reserva do equatoriano Pacho. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. A negociação entre São Paulo e Barcelona de Guayaquil por Brian Carabali não avançou, mas nos bastidores ainda há movimentação. Mesmo com o clube... Acha que o Flamengo deitou no São Paulo ou não? Deitou. Que time ridículo do São Paulo, hein? Meu Deus do céu. Abre o olho. Nossa, abre o olho, vocês vão cair, São Paulo. Já caíram no Paulista, hein? Vai cair no Brasileiro, hein? Coloca aí, Cascão. Aqui no Maracanã, Flamengo e São Paulo fizeram um jogo bastante agitado, com um controle quase que total para a equipe carioca. No primeiro tempo, a primeira grande chance de perigo saiu dos pés de Léo Ortiz, que acertou a trave de Rafael. A resposta do São Paulo veio com André Silva, que cabeceou para fora. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo empilhou 3 grandes oportunidades. Léo Pereira arriscando da entrada da área. O Wesley de esquerda, por muito pouco, não marcou. E Gonzalo Plata, no último lance da primeira etapa, arriscou e tirou tinta da trave do goleiro São Paulino. No segundo tempo, Ayrton Lucas, que havia entrado no lugar de Alexandro na primeira etapa, teve uma lesão feia. Em uma dividida, ele teve um corte profundo na canela. O primeiro gol do Flamengo saiu dos pés de Luiz Araújo. Ele recebeu pelo lado direito, cortou para dentro e bateu bonito para abrir o placar. A partir do gol, o Flamengo administrou a partida. Até que no último lance do jogo, Luiz Araújo bateu colocado, Rafael rebateu e o Alacian deu números finais ao jogo. Final, Flamengo 2, São Paulo 0. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para o Santos, adversário da próxima quarta-feira, enquanto o São Paulo terá pela frente o Red Bull Bragantino. Grande garotinho. Qual a ideia do jogo, Rosinei, do São Paulo, que não teve o Lucas mais uma vez há mais de 4, 5 meses? Né? Parece que ele fez uma cirurgia, porque era um trauma. Eu já disse, quem teve trauma fui eu, que vi meu pai, tipo... Viralizou de novo essa história. Meu pai fazendo amor com a minha mãe com 5 anos. Faz 53 anos que eu lembro isso. Trauma fui eu, diga-se de passagem, não é verdade? Trauma foi o Theo, quando chegou na chácara do irmão dele, viu o irmão dele, né, fumando lá
aquele cigarro, né, Théo? E aí, Rosinei, o que você pode falar em relação ao São Paulo? Que fase que tá o São Paulo, hein? Que fase que tá o São Paulo, craque. O São Paulo realmente ontem muito apático na partida contra o Flamengo, né? O time do Flamengo colocou um ritmo de jogo com muita intensidade, né? O time do Felipe Luiz, ele conseguiu que esse time jogasse com intensidade contra o São Paulo e o São Paulo não conseguiu sair. Se ele fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? uma goleada mesmo. O São Paulo ficou atrás ali se defendendo, não teve contra-ataque, não teve uma armação de jogada. O Oscar ontem não conseguiu articular bem a equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficou muito atrás ali, né, protegendo a sua defesa, que acabou tomando 2 gols e não conseguiu ter uma reação, craque. Eu posso falar do Felipe Luiz? Por favor. De quem? Do Felipe Luiz? Por favor. Não. Ou você vai esperar? Não, vamos falar dos lances, aí eu boto ele falar e depois você fala. Não, tranquilo. Tranquilo, mas pode falar à vontade. A Gabi e o Quesada também aí. Porque o Flamengo ontem realmente amassou o São Paulo. O São Paulo vai ter muitas dificuldades. Eu acho que agora, com a chegada do Crespo, a tendência é melhorar. Eu acho que o Crespo vai melhorar esse time, mas o São Paulo vai sofrer um pouquinho ainda. E o Flamengo não, o Flamengo está pronto, né, gente? O Flamengo está pronto. O Flamengo vai... sem Gerson, sem Pedro, ambiente ruim, o tal de Boto, que todo mundo já está querendo mandar embora. E não sei não, a informação que eu tenho é que o Pedro não tem um bom relacionamento com esse Boto, o Felipe Luiz quis brigar, quis comprar a briga, e que, por sinal, se o Thiago Pilhado, o meu amigo Thiago, foi o primeiro cara a falar na televisão que teve a briga do Pedro junto com o Felipe Luiz e o tal de Boto também, um ambiente ruim, e ambiente ruim é ruim. Ô, Gabi, vocês que estão aí direto dos Estados Unidos, que o Flamengo saiu, voltou, ganharam o jogo, qual é a ideia do Flamengo do que vocês viram aí e que vocês que acompanharam o jogo ontem também aí direto de Nova York, né? A distância, né, craque? A distância a gente fica de olho em Está triste, também. né? Primeiro do lado do Flamengo, realmente é um time... Família triste, hein? Feliz de estar do seu lado, de estar com quesadinha. Não, que isso, ó, sorrisão no rosto aqui. Ô, craque, do lado do Flamengo é um time que muitas vezes parece criar sua própria crise, né? Uma coisa impressionante, assim. E essa situação relacionada ao Pedro começa a ficar mais delicada, mas foi boa a postura do Felipe Luiz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Do lado do São Paulo, só trazer a informação, até estava tentando confirmar se o Lucas se reapresentou hoje, se está participando dos treinos. Ele realmente faz um cronograma à parte por causa desse problema no joelho, mas hoje esteve no gramado, já começando a fazer trabalho com bola. Quem sabe não esteja perto de voltar. É uma peça que faz muita falta para esse time, não é, Quesada? Agora o Flamengo tem que virar essa página definitivamente da Copa do Mundo. Acabou. Tem que voltar as atenções para as competições sul-americanas e nacionais. Esquece o que passou aqui nos Estados Unidos. E se há algum tipo de problema no relacionamento aí de direção, jogador, técnico, é preciso dar uma solução, porque o ambiente é muito profissional, é muito dinheiro que é investido e o Flamengo não pode ficar rateando, né? Agora, o Pedro é um cara problemático, hein, Netão? Não esqueça, foi no ano retrasado, não no ano passado, no ano retrasado, ele teve aquele entreveiro lá com um dos caras da comissão do São Paulo, lembra? Teve até porrada, soco e coisa do tipo. Dizem que o ambiente dele não é muito legal dentro do grupo. E agora estourou nessa semana, algo que você vai explicar pra gente também, uma crítica em relação ao comportamento dele. Então tem que saber o que o Pedro quer nessa história, né? Se ele quer ajudar ou não o Flamengo. Se ele não quiser ajudar, tchau, né? Tchau, Pedro. O que você pensa em relação ao Flamengo, Godoy, a vitória e o São Paulo também, que está... Há quantos anos o São Paulo está na mesma draga de Santos e Corinthians? Há um bom tempo. Sim, mas depois desse período ainda, nessas condições, ele vai enfrentar o Flamengo no Maraca, com o Flamengo tendo necessidade de recuperar
o que aconteceu no Mundial de Clubes. E o time do Flamengo é, sem dúvida, muito forte. Se o Felipe Luiz continuar com o controle de vestiário, com o controle do grupo, independentemente do que vai acontecer com o Pedro, o Flamengo é um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro e sul-americano. Agora, o São Paulo precisa urgentemente... Vai perder o Wesley para Roma. Perde o Wesley para Roma. Perde o Gerson para o Zenit. Perde o Pedro desse ambiente. Perde 3 caras importantes. Disputa Libertadores Brasileira e Copa do Brasil, hein? Sim, mas ele tendo o controle do grupo e com essa garotada que está subindo, jogando no meio das feras aí, com a maior tranquilidade, eu acho que não vai ter solução de continuidade, não. Ele tem, por lugar do Wesley, ele tem jogador para substituir o Wesley. Então, o Flamengo é potência. Agora, o São Paulo é que preocupa. O São Paulo preocupa porque ele precisa ter qualidade individual suficiente para o... Mas com Cédric e Enzo Dias, o São Paulo vai quebrar, né? Não, precisa ter qualidade individual para o Crespo conseguir fazer coletivamente ser um time competitivo. Competitivo com a parte do meio para cima, senão ele vai ficar do meio para baixo e muito perto do baixo. Mas não tenho dúvida disso. Vamos lá. Cada um tem a sua opinião e isso que é legal, numa mesa redonda. Eu vou escutar o Felipe Luiz falar, mas tudo isso que ele falou depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo, certo? Segundo, porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, estou falando eu. Mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Mas muita gente vai falar, e isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha. Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu. Você vai... E outra coisa, treinador pra mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar. Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz está errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Jogador Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais. Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo... Perdeu aí, né, mais uma derrota mais do que merecida. A coletiva de Hernan Crespo pós-jogo foi bem rápida, viu? Ele mal falou, né? Mas foi bem direto. Inclusive, quando questionado sobre o Lucas Moura, veja só o que o treinador disse. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar, só rezar. Tudo bem. E a pergunta que eu faço é pro Crespo. Ô Crespo, você chegou a conversar com os médicos do São Paulo para saber a situação do Lucas? Se sim, por que não fala pra gente? Se não,
que diga que você não sabe de nada, que você não conversou com os médicos. Porque no São Paulo os médicos não falam com a imprensa. Qual foi a última vez que você viu o Dr. Sanches, ou o famoso Dr. Gelol, falar com a imprensa sobre um jogador lesionado? Como você, Crespo, quer que o jornalista fale com o médico, sendo que os médicos não aparecem para falar? A falta de transparência neste clube é gigantesca e eu venho criticando isso há muito tempo. É por isso que a pergunta foi feita a você, Crespo. Pois você é quem está mais próximo do pessoal do departamento médico. Afinal, você é o treinador e deveria estar a par de tudo em relação aos seus jogadores. Se fosse o Zubeldia dando essa resposta patética como a do Crespo, estava todo mundo descendo a lenha nele. Eu não vou passar pano pro Crespo só porque chegou agora não. Aliás, se o Crespo não sabe da situação do Lucas, que dirá nós? Então nós nunca saberemos. O atacante está há 4 meses tratando dessa tal lesão na cápsula do joelho e até agora não voltou. Ele tá treinando com bola com o elenco, mas não foi relacionado pro jogo. Cadê a diretoria pra explicar o que tá acontecendo? Cadê os médicos desse clube pra explicar o que tá acontecendo? O Crespo poderia sim falar, porque o Lucas tá treinando com o grupo. Será que o Crespo não sabe como que tá a situação do jogador que tá treinando com o grupo com bola? Ou só não quis responder mesmo, Crespo? Pelo amor de Deus, né? Ou o Lucas treina com bola, mas não consegue ter ali 90 minutos em campo. Se é isso, explica, Crespo. Você que tá aí, a pergunta foi pra você. Se tivesse um médico aí do seu lado, com certeza o jornalista perguntaria pro médico. Mas não tinha, era você, Crespo. Pô, mano, eu tô cansado dessas coletivas bizarras desses treinadores que vêm pra cá pro Brasil e não falam nada com nada. Tô cansado disso, cara. Pra finalizar, olha a mentalidade do que o Crespo chegou no São Paulo, veja. Copa do Brasil, Copa Libertadores é um sonho, outra coisa. É outra coisa. A prioridade do Brasileirão é construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio desta situação, esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Mas, neste momento, foco em aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco. Lutar cada bola e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. A primeira parte da fala foi bem lúcida, né, esclarecedora e realista, uma realidade. O foco tem que ser mesmo o Campeonato Brasileiro e se afastar do Z4, gente. Só falta 1 ponto do Z4. Agora, a segunda parte, meu Deus, parece que o cara tava mesmo com medo do Flamengo, impressionante, cara. Depois você vai no YouTube aqui, pega a entrevista coletiva do Dorival, quando o Dorival Júnior chegou no São Paulo, voltou, e compara com essa entrevista do Crespo, com essa fala do Crespo. É um abismo a diferença de mentalidade, é um abismo. E mesmo com um elenco semelhante, tá? O Dorival não tinha Oscar, o Dorival não tinha Enzo Dias, era o Wellington, era o Caio Paulista. Enfim, Crespo terá muito trabalho, não será nada fácil, né? E mais, tá? A diretoria merece muitas críticas. Muitas críticas. E não me venham com comentários oportunistas não, hein? Não me vem. Certeza que vai ter alguém aqui nos comentários comentando: ah, Bess, mas a culpa não era do Zubeldia, não sei o quê. Você acha mesmo que o Crespo vai revolucionar o time do São Paulo com esse elenco em 15 dias? Pelo amor de Deus, né? Oportunismo aqui não. O Zubeldia teve 1 ano e não fez nada. Até o Carpini foi campeão aqui e o Zubeldia deixou São Paulo nessa situação que tá. Claro que a culpa não é total do Zubeldia, pelo contrário. Mas ele teve sua parcela de culpa sim, em vários momentos. Os maiores culpados vão permanecer lá por muito tempo, tá? E chama-se diretoria, conselheiros. Difícil tirar esses aí daí, né? Cabe a nós batermos no bom sentido, expor a verdade, fazer as críticas à diretoria pela péssima montagem de elenco, pelos gastos exorbitantes. Enfim, falando em diretoria, Carlos Belmonte voltou a ser assunto na imprensa. Surgiu aí nos últimos dias uns rumores de que ele estaria sendo remunerado, o que pelo estatuto não seria permitido no cargo dele. Confesso que eu não sei de onde tiraram essa informação, tá? Tentei procurar, mas não vi. Só que o próprio Belmonte fez questão de falar sobre o caso lá no Band Esportes. Não pessoalmente, né? Por intermédio de Alexandre Pretzel, Belmonte negou que receba algum tipo de dinheiro do São Paulo, algum tipo de pagamento. O diretor garantiu não receber nenhum centavo sequer do Clube do Morumbi.
Belmonte se dispôs até mesmo a apresentar o seu imposto de renda como prova. Pretzel afirmou que o jurídico do São Paulo apresentou um documento aprovado no Conselho Deliberativo do clube, tá? Documento esse que atesta a legalidade da ocupação de Carlos Belmonte no cargo de diretor do São Paulo, né, da diretoria. Mas o jornalista disse o seguinte sobre essa questão, abre aspas: "Eu li o estatuto e, na minha interpretação, ele estaria irregular, mas ele nega", fecha aspas. Para finalizar, Carlos Belmonte disse que jamais receberá algo do tricolor, questão de grana. Eu nem sou contra o cara receber por exercer o cargo, até porque todo trabalhador é digno do seu salário, né? Mas é preciso ser profissional, alguém da área mesmo, né? O problema está na questão da politicagem de sempre, que coloca pessoas lá incompetentes para comandar um clube gigante como é o São Paulo, né? Como é o Corinthians, por exemplo. E também não sou modesto. Eu acho que a modéstia, entenda, muitas vezes é o esconderijo do medíocre. Eu não sou modesto, cara. Eu sou bom pra cacete no que eu faço. Eu sou um gestor do caramba. Eu sempre fiz gestão na minha vida. Ouvi o Belmonte falar: eu dou o meu imposto de renda como prova, pra provar que eu não... Me lembra o André Santos agora no Corinthians, que gastava o dinheiro do próprio clube, do cartão corporativo do clube, tá ligado? Não tô falando que o Belmonte faz isso, tá? Não estou falando isso. Só que não é prova de nada você dar o seu imposto de renda pra todo mundo ver. Não é prova de nada, irmão. Enfim, né? Até porque os dirigentes do clube usam o carro do clube pra fazer passeio, pra ir pra lá, pra cá, pra não sei o que lá. Dirigentes fazem isso. O carro da Volvo não é dos caras, é do clube. Com uma parceria que o clube tem com a Volvo. Enfim, né? Bom, o São Paulo praticamente fechou a renovação de contrato de Alan Franco, rapaziada. O acordo está 99,9% fechado e será anunciado muito em breve. O principal entrave era a dívida com o agente do atleta. Dívida essa que já foi resolvida, o que faz a renovação aí, ou que fez a renovação andar ainda mais. A renovação do contrato prevê o parcelamento dessa dívida dentro do vínculo. A mesma forma de negociação que foi feita pela vinda do Crespo. Para quem não sabe, o São Paulo devia dinheiro pela multa rescisória, né? E aí colocou essa dívida pela multa rescisória no salário do Crespo atual, né? Colocou no contrato atual, resolvendo tudo. Alan Franco sempre mostrou que queria ficar no São Paulo, né? Algo que também facilitou e muito as negociações com o jogador. O zagueiro já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e sair em dezembro de boa, mas seu desejo é permanecer no tricolor por mais anos. Inclusive tem uma entrevista onde ele fala que se dependesse dele, ele ficaria por 10 anos aqui no São Paulo, né? Alan Franco assina com o São Paulo por mais 2 anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, totalizando 3 temporadas, com aumento salarial e muito mais, né? E na última semana foi noticiada uma treta do Ganso, Paulo Henrique Ganso, no Fluminense. O meia teria tido uma discussão acalorada com Renato Gaúcho, técnico do clube carioca. Essa discussão teria sido no vestiário após o jogo contra o Ulsan HD no Super Mundial de Clubes, ainda na fase de grupos, né? Após essa discussão, coincidentemente ou não, Ganso não fez mais nenhum jogo na competição. O Fluminense chegou até a semifinal e Ganso não entrou, né? Bom, existe hoje um distanciamento entre atleta e o treinador. Nesse jogo da discussão do Ganso, o Ganso foi titular, inclusive, mas foi substituído no intervalo pelo Everaldo. Diante dessa informação aí, a torcida do São Paulo, ou parte da torcida do São Paulo, pede para que a diretoria fique de olho na situação do Ganso, afinal é um grande jogador. Isso pensando em uma possível contratação do meia, né? Pô, seria interessante, no mínimo interessante. Vale lembrar que o São Paulo está no mercado em busca de um camisa 10, por isso a torcida São Paulina viu em Ganso uma grande oportunidade de mercado. Porém, para esse ano não faria muito sentido, até porque o Ganso já fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro e não poderá jogar por outro clube na competição nessa edição. O meia está com 35 anos, tem contrato com o Fluminense até dezembro deste ano. Já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Você aceitaria Ganso no São Paulo? A volta do Ganso? Comente aqui abaixo. O Ganso, quando saiu daqui em 2016, prometeu que um dia voltaria. Já faz tempo, já quase 10 anos, hein? Hoje está com 35 anos de idade. Com essa idade eu não... Olha que eu sou fanzaço do Ganso, mas com essa idade pra mim fica complicado aceitar, viu, Ganso? Enfim, Gonçalo Tapia
é do São Paulo, negócio fechado. O atacante de 23 anos é o primeiro reforço na era Hernan Crespo, já podemos confirmar. Tapia assina com o São Paulo por empréstimo até junho de 2026. O contrato ainda prevê renovação de contrato por mais 6 meses do empréstimo. Tem passe fixado e é aqui que a gente tem que se atentar, beleza? Preste atenção. Se o Tapia for comprado até uma determinada data, o São Paulo terá que pagar 2,5 milhões de dólares, 13 milhões e 900 mil reais na cotação atual. Mas, se comprar antes dessa data determinada, aí pagará um valor menor, cerca de 1 milhão e 800 mil euros, ou dólares na verdade, 10 milhões de reais. Tapia chega no Brasil amanhã, segunda-feira, para realizar os exames médicos. A informação foi trazida inicialmente aí pelo jornalista Alexandre Zanqueta, tá? O scout do São Paulo mapeou o nome de Gonçalo Tapia e levou ao Crespo, que gostou e pediu a contratação. E é por isso que a gente diz que o Crespo pediu a contratação do Tapia, porque foi realmente o que aconteceu, né? Eu vejo muita gente falando, ah, mas o Crespo não pediu. Não, o Crespo aprovou e pediu, tá ligado? O nome foi levado ao scout. O scout não tem poder de decisão, ele só leva os nomes. O Crespo que avalia, aprova ou não aprova, tá ligado? Tapia não joga uma partida oficial desde março desse ano, ou seja, já são 4 meses sem jogar. Estava fora dos planos do River Plate, que facilitou sua saída desde o início. São Paulo pagará 100 mil dólares só pelo empréstimo de Gonçalo. O jornalista German Balcarce, argentino, sobre o Tapia disse o seguinte, abre aspas: são 4 meses sem jogar, faz parte de um dos jogadores ali fora dos planos do Galhardo, técnico do River, e fica claro que ele não está à altura da camisa do River tanto nos jogos quanto nos treinos, de acordo com o ponto de vista do técnico, fecha aspas. Olha só quem o São Paulo tá trazendo, hein? Olha só, parabéns! E aí, nação, gostaram da contratação de Gonçalo Tapia no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Repito, o jogador chega amanhã no Brasil para realizar os exames médicos e aí assina o contrato e é anunciado oficialmente como novo reforço do tricolor. Na transmissão do jogo de ontem foi confirmado a contratação pela jornalista da TV Globo. Crespo falou sobre reforços e veja só o que ele disse. De Lucas Moura ou outros que estão fora, de falar com o doutor. Se você falar de mercado, falar com a diretoria. Eu falo do jogo. Muitos torcedores estão dizendo que por essa fala o Crespo não teria pedido a contratação do Tapia, principalmente pela frase que ele diz, abre aspas, quem bate o martelo é a direção, não eu, fecha aspas. Por essa fala não dá pra cravar que o Crespo não pediu a contratação do Tapia, ou que não aprovou a contratação do Tapia, mas que eu acho estranho o Tapia vir, eu acho estranho. Jogador encostado no River Plate, para uma função que talvez o Crespo nem usará, pois hoje temos um 3-5-2. Como que você vai usar o Tapia nesse esquema, sendo que ele é um ponta? Não faz o menor sentido, mas a não ser que ele jogue como um ala, né? E a diretoria fazendo M atrás de M e tem que ser cobrada assim. Para você que passa pano pra diretoria, repense se você torce mais pela direção, pelo Casarinho, pelo Belmontezinho, pelo Rui Costazinho, ou se você torce pro São Paulo Futebol Clube, que é o que realmente importa pra nós, para os torcedores de verdade, beleza? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se perdeu aí, né? Mais uma derrota mais do que merecida. A coletiva de Hernan Crespo pós-jogo foi bem rápida, viu? Ele mal falou, né? Mas foi bem direto. Inclusive, quando questionaram sobre o Lucas Moura, veja só o que o treinador disse. Não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico que ele pode voltar, só rezar. Tudo bem. E a pergunta que eu faço é pro Crespo. O Crespo, você chegou a conversar com os médicos do São Paulo pra saber a situação do Lucas? Se sim, por que não fala pra gente? Se não, que diga que você não sabe de nada, que você não conversou com os médicos. Porque no São Paulo os médicos não falam com a imprensa. Qual foi a última vez que você viu o Dr. Sanches, ou o famoso Dr. Gelol, falar com a imprensa sobre um jogador lesionado? Como você, Crespo, quer que o jornalista fale com o médico, sendo que os médicos não aparecem pra falar? A falta de transparência nesse clube é gigantesca e eu venho criticando isso há muito tempo. É por isso que a pergunta foi feita a você, Crespo, pois você é quem está mais próximo do pessoal do departamento médico. Afinal, você é o treinador e deveria estar a par de tudo em relação aos seus jogadores. Se fosse o Zubeldia dando essa resposta patética como a do Crespo, estava todo mundo descendo a lenha nele. Eu não vou passar pano pro Crespo só porque chegou agora não. Aliás, se o Crespo não sabe da situação do Lucas, que dirá nós?
Então nós nunca saberemos. Até que ele está há 4 meses tratando dessa tal lesão na cápsula do joelho e até agora não voltou. Ele tá treinando com bola, com o elenco, mas não foi relacionado pro jogo. Cadê a diretoria para explicar o que tá acontecendo? Cadê os médicos desse clube para explicar o que tá acontecendo? O Crespo poderia sim falar, porque o Lucas tá treinando com o grupo. Será que o Crespo não sabe como que tá a situação do jogador que tá treinando com o grupo com bola? Ou só não quis responder mesmo, Crespo? Pelo amor de Deus, né? Ou o Lucas treina com bola, mas não consegue ter ali 90 minutos em campo. Se é isso, explica, Crespo. Você que tá aí, a pergunta foi pra você. Se tivesse um médico aí do seu lado, com certeza o jornalista perguntaria pro médico. Mas não tinha, era você, Crespo. Pô, mano, eu tô cansado dessas coletivas bizarras desses treinadores que vêm pra cá pro Brasil e não falam nada com nada. Deixe sua opinião nos comentários.